A arte imperial do continente transmitia uma lenda do catálogo de 9 receitas de cava escrito pelo antigo mago imperador que registrava todos os estudos de sua vida. O antigo rei demônio e mais forte neste continente, todo seu conhecimento foi passado para um livro que foi dividido em todo o mundo. Livro dos 9 segredos. Ao praticar esse livro você pode alcançar o mundo do céu e da terra que está na palma de sua mão. Agora esse livro está nas mãos do mago imperador, Zhou Yinfan. Essa informação foi vazada e agora ele é alvo de todos os artistas marciais espertos por causa do livro que possui. Seu discípulo chega correndo falando que não é nada bom. Algumas de suas tropas morreram e já conseguiram entrar no território. Diz que está preocupado que os 7 imperadores cheguem ali logo. O mago imperador diz para ele não entrar em pânico, nem os 7 imperadores são páreo para sua força. Inesperadamente eles puderam derrotar suas tropas. Fala para irem lá ver. Tem várias tropas. Falam para ele entregar o livro. O mago imperador chama eles de insetos e diz que tem coragem em o desafiar. Ele vai para cima. Faz um quadril lindo. Alguém fala que nunca deixariam ele ir. Então o mago imperador fala que eles finalmente estão todos ali. Eram os 7 imperadores. Eles falam para ele entregar o livro, que eles irão poupar a vida dele. Ele fala para o imperador da espada que ele é o chefe das 8 realezas, reconhecido pelos juntos não podem o derrotar. Pergunta por que ele se deu o trabalho de procurar a própria morte. O imperador diz que ele sabe a situação, que se encontra como inimigo de todo o santuário. Pergunta se ele acha que não tem ninguém mais forte que ele no santuário. Outro diz que o livro é uma relíquia do antigo imperador em nome da Terra Sagrada. O discípulo diz que aquilo não é bom. Aquele é o imperador mais forte da Terra Sagrada. Mesmo sendo um vilão, vai destruir todos eles. De repente ele é apunhalado pelas costas por quem menos esperava, seu discípulo. O discípulo diz para ele apenas desistir e que chegou a hora dele morrer. O mago imperador, sem acreditar, fala que então ele que era o traidor, que vazou todas as informações sobre o livro e das tropas da montanha, fala que cuidou dele e o ensinou desde quando ele era pequeno. Então pergunta por que ele o traiu. Ele fala que mesmo o mago imperador sendo seu mestre, ele não deveria usar o livro dos 9 segredos sozinho. Diz que ele o impede de ler como se fosse um ladrão. O mago pergunta se o traiu por essa razão. O discípulo diz que tanto faz o que pensa dele, mas agora ele não pode mais fugir. Diz que ele que o ensinou isso. Em seus pensamentos o mago diz que vem criando ele desde que era uma criança, mas ele é tão ansioso e mente fechada que não tem ninguém no mundo que ele possa confiar. O mago ri e diz que muito bom. Cheio de ódio diz que agora vai destruir o livro junto com seu corpo para que ninguém consiga obter. O mago se autodestrói, ocorre uma explosão enorme. Uma alma aparece flutuando em vários corpos no chão. A alma entra em um, aparece o mesmo símbolo do mago imperador na testa. Ele desperta-se e pergunta se aquele é seu corpo agora. Diz que não esperava renascer no corpo daquele garoto. Ele percebe algo errado, olha e ao redor tem algumas feras olhando para ele. As feras atacam. O prota dá uma olhada e manda eles irem se fuder, e todas as feras próximas saem correndo. Perto tinha um sobrevivente pedindo ajuda. Em seus pensamentos diz que aquele deve conhecer o dono do corpo e diz que o poder dele está na segunda camada. Ele vai caminhando até o cara. Diz que isso pode ser usado e que vai absorver o poder dele. O prota coloca uma mão no rosto do cara que pergunta o que ele está fazendo. O cara desesperado diz que ele não é Zhou Yinfan. Pergunta quem ele é. O prota diz que ele está certo, ele não é ele, e sim um mago imperador Zhou Yinfan. Ele usa uma técnica secreta chamada Drain Touch e começa a puxar algo do cara, que grita de dor. Um tempo depois, em seus pensamentos, ele fala que no livro sagrado dos 9 segredos, Drain Touch é a técnica mais alta dos demônios que rouba a alma e força dos outros para ficar mais forte, mas precisa trabalhar duro para processá-la, para que não tenha nenhuma rejeição da alma. O cara lá ficou só o osso. O prota continua. Diz que primeiro deve evocar o poder antes que possa ser totalmente absorvido. Ele pega a capa do morto. Fala que é de manhã. Ele não imaginaria que para absorver esse poder iria demorar uma noite. Ele joga um raio em uma pedra e ela é destruída. Ele diz para os imperadores esperarem que logo voltará para a Terra Sagrada. Diz que quando ele voltar para a Terra Sagrada vai ser o fim de todos eles. Ele sai pulando nas árvores. Diz que o corpo foi restaurado do 0 à 5ª camada. Parece que vai demorar um bom tempo até ele retornar para a Terra Sagrada. Ele nota algo. Era 2 grupos de pessoas. O guardião principal da família Lou chama a família Sun de
traidores que os enganaram. O servente da família Sun diz pro guardião que ele aconselhou a não saber dos assuntos atuais quando eles trabalhavam por tantos anos. A mulher fala que a Winlongzang é a arte marcial espiritual da família Lou passada de geração em geração. Eles nunca irão entregar mesmo que morram. O pirralho diz para a irmã não tentar para ele. Ele vai matar todos os traidores. Em seus pensamentos a família Lou estaria com problemas. Aparentemente eles estão lidando com alguns bandidos. Ele sente algo sobre a família Lou e se pergunta qual a relação desse corpo com aquela família. Fala que é melhor sair dali. Ele sai pulando mas sente algo em seu peito. Ele fala que aquilo machuca. Ele se pergunta o que aconteceu e se esse é o efeito de seu treinamento. Se sua magia não é adequada. Se aquele corpo não é adequado para a cultivação. Se essa criança é um lixo. Ele vai checando se está tudo bem. Diz que seu coração está normal, a fundação meridiana está normal, respiração normal, tudo está normal. Se pergunta o que está errado. Ele volta onde as pessoas estavam, e depois que ele viu a cara da senhorita Lu a dor desapareceu. Mas quando ele a deixa, seu peito começa a doer. Então ele deduz que aquilo é magia do coração. Para os praticantes, se eles são expostos à magia, é o mesmo que uma maldição, não podem fazer livremente de acordo com seus corações. Se eles quebrarem morrerão. Ele arruma as memórias do corpo para ver qual o tipo da magia do coração. Então mostra o passado do corpo. Mostra alguém falando que o pai dele se sacrificou pela família Lu e que eles não vão tratar mal. E de agora em diante essa é a sua família. Mostra ele sendo defendido por uma mulher que ao que seja a senhorita que está no aperto aí. Diz que ele era de sua família e que não é para oprimir ele. Mostra o guardião dizendo que ele ainda era fraco e que vai ensinar habilidades básicas para ele. E o garoto dizendo para ensinar ele e que ele quer ser um guardião também. Ele vai trabalhar duro e ser forte. Desse jeito ele pode proteger a senhorita e a família Lu. Depois mostra uns anos depois e uma batalha rolando. Os pais da família Lu foram mortos por bandidos e querem saquear tudo. A senhorita tá com ele nos braços, falando para ele aguentar. Ele diz para ela correr rápido com o jovem mestre. Diz que realmente odeia ser fraco e que não pode proteger a família Lu. De volta aos pensamentos, diz que o dono do corpo era muito leal à família Lu e se preocupava muito com a senhorita. Então desde que ele os machuque, esse corpo vai adicionar a magia do coração. Ele se lamenta e se pergunta por que a condição é desse jeito. Se pergunta se vai precisar ser escravo de alguém pelo resto da vida. Diz que até matar pessoas é melhor que isso. Ele diz que é um imperador mágico da Terra Sagrada e agora precisa servir uma famíliazinha de merda. Ele dá um soco em uma árvore. Isso chama a atenção dos dois grupos. Um dos bandidos pergunta quem está ali e diz para aparecer. A senhorita pergunta se alguém veio os ajudar. O guardião diz que não é possível eles terem chegado tão rápido. O prota entra no personagem, vá andando até eles e pergunta para a senhorita o que tem de errado em dar as artes marciais espirituais para eles. Ela não esperava que ele ainda estaria vivo. O prota continua diz que é um grande milagre que ele ainda esteja vivo. Em seus pensamentos diz que o mais fraco dos bandidos está na sexta camada. O servente da família Sun pergunta quem é aquele que nem se atreve a falar ali. Fala que talvez é porque ele seja escravo da família Lu há 15 anos. Em seus pensamentos o prota diz que o servente da família Lu entre eles tem maior que, com sua força atual, essa batalha vai ser uma batalha de vida ou morte. Geral desacredita do prota, e esse moleque insuportável, dizendo que está na hora de dar uma lição nele. Tomara que vá de F. O prota fala que já estão na beira do precipício e pergunta por que precisam protegê-la. Em seus pensamentos diz que é só isso que ele pode fazer por enquanto. A senhorita fala para ele parar de falar besteira e se apressar e sair dali. O servente da família Sun diz que a senhorita é tão gentil mesmo nesse caso. Ela ainda está tentando salvar a vida de um escravo. A senhorita pergunta se podem deixar o prota ir. Ele ri e fala que é impossível. Fala para um dos bandidos matarem o prota e depois matar o resto até que se rendam. Diz para fazer agora. O bandido vai para cima. Em seus pensamentos o prota diz que ele está na sétima camada e tem que o derrotar e só tem uma chance. O cara vai partir o prota no meio, diz que ele já está morto. O prota dá um sorrisinho, vira o corpo. Com uma mão consegue desarmar o bandido, a espada fica no ar. O prota consegue pegar a espada e faz um corte lindo no meio do bandido. Geral fica de boca aberta. O prota diz que tem que pensar no que vai fazer agora. Ele vai em direção à senhorita, diz que tem que proteger a vida dessas duas pessoas, pega os dois e diz que é realmente problemático. Ele sai correndo para a floresta. Os bandidos vão seguir ele, mas o guarda fica na frente para pará-los. O servente da família Sun fica puto. Diz que quando capturar o prota vai esmagar os ossos dele e o deixará morrer. Senhorita tá mandando o prota soltar ele, fala que não podem deixar eles, ela quer voltar.
Diz que o prota não passa de um escravo e para deixar ela e seu irmão irem. O prota joga a senhorita em uma árvore. Sentindo um pouco de dor, ela diz que eles têm que voltar e que não podem deixar os guardas da família Lou perderem suas vidas por causa deles. Mas a função dos guardas não é exatamente essa. Continuando. O prota diz que se ela quer ir ela pode ir. Mas questiona se ela será capaz de derrotar os bandidos se voltar. O prota diz para ela ir embora. O inimigo está procurando por ele se ela quiser morrer agora. O moleque insuportável chama o prota de escravo de merda e pergunta como ele pôde falar assim com seu mestre. Fala para ele se apressar e soltar ele para eles voltarem. O prota chama ele de garoto fedido, pergunta se ele acredita que ele vai abrir e acertar a bunda dele agora. Irritado, o moleque pergunta como ele se atreve. O prota dá uma olhada suspeita, o garoto não entende. O prota tirou o cabaço do moleque na ignorância. A senhorita diz que aquilo foi demais. O prota diz que aquilo foi uma pequena punição. Diz que isso é melhor que o pequeno mestre morrer nas mãos dos bandidos. Ele pergunta se a propósito existe algum lugar próximo para eles se esconderem. Ela diz que há várias fazendas na área, mas nenhum vilarejo. Tem uma floresta nublada do lado oeste da montanha do Vento Negro. Até os bandidos podem não conhecer o terreno lá. O prota diz para eles irem lá. Diz para ela segurar o moleque durante o caminho. Em seus pensamentos, a senhorita fala para ele apenas espera. Quando eles saírem dessa situação, ela vai punir ele. Eles chegam na floresta nebulosa. A floresta existe há anos. É difícil entrar e sair dali. O pai dela disse que o chefe da montanha Vento Negro é forte. Por décadas ambos os lados não fizeram nada. Ela não sabe por que dessa vez. Os bandidos de repente os atacaram. O prota diz que aquele lugar é muito bom. A senhorita diz para o moleque ir com o prota que ela vai distrair os bandidos. O prota diz que recusa. Ele não está acostumado com o terreno dali, e se ela não for com eles ele não pode cuidar da criança. Se ela ir ele vai matar imediatamente a criança. Ela se assusta. Ele fala que ela ir é o mesmo de morrer. Diz para cuidar da vida dela que foi salva pelo pessoal dela. Porque a vida dela é muito valiosa. Ele diz que é melhor destruir o servente da família Sun e os bandidos ali. Pergunta se ela entendeu. Os dois perguntam se ele ficou louco, que o cara tem uma quantidade enorme de ki e tem mais outras pessoas fortes, e que ele só um escravo que fala merda. Ela diz que mesmo que ele se junte com o guardião, ele não é oponente deles. Pergunta o que ele vai fazer nessa situação. Ele diz que aquele monte de lixo não é um desafio para eles. Zurufan. Ele fala para ela da pedra espiritual antes que os caras cheguem. Diz que a última esperança da família Luod está nas mãos dela. Pergunta o que ela acha dessa aposta. Ela dá o anel pro prota. O prota pega o anel dela de jeito. Fala que aquele é o tesouro de sua família. Ela corada diz que se ele mentir pra ela não o deixará ir. Ele manda ela se acalmar e apenas esperar ali e sai. O moleque insuportável diz que aquele servo se tornou muito arrogante. Diz que a irmã dele tem que ensinar uma lição a ele. Ela fala que apesar do escravo não os respeitar, ele os ajudou e isso é melhor que aqueles que são silenciosos e arrogantes. Diz que eles deveriam ser agradecidos. Em seus pensamentos diz que ela não sabe como ele é agora, mas ele mudou. O prota recita uns versos, e diz que a lei atual é a matriz natural, pena que as pessoas não sabem como fazer. Mas dessa vez ele vai fazer algo pica. Ele recita o encanto / feitiço, usa o anel da senhorita e ativa a matriz. Os dois ficam olhando a neblina sumir. A senhorita fica perplexa. O prota chega neles. Ela pergunta se foi ele quem fez aquilo. O prota fala para ela fica calma, é que não precisa ficar agitada. Diz para seguir ele que ele vai ensinar a fazer algemas mágicas e outros feitiços para quando eles chegarem ela poder controlá-los e matá-los. Ela fica surpresa e pergunta se é desse jeito que eles irão matá-los. Em seus pensamentos a senhorita diz que o método da matriz é algo mais valioso que métodos de artes marciais nesse mundo. Só esse primeiro nível custa milhares de lingus e que não pode ser medido por dinheiro. Diz que ele era apenas um escravo, mas ele fez um conjunto de formações de matriz casualmente. Ela pergunta se algo aconteceu com ele. O prota diz para ela não se preocupar sobre como ele fará aquilo. Ele estabeleceu um limite e agora irá ensiná-la. Diz para ela apenas esperar até eles morrerem. Os bandidos estão com o guardião de refém. O guardião diz que é melhor matá-lo logo, de outra forma ele irá matar ele e se vingar pelos que morreram. O servente da família Sun diz que vai usar ele como guia na floresta, já que eles não são familiarizados. Passivamente ele que usar o guarda como moeda de troca irá amicar a senhorita. Eles avistam alguém sentado debaixo de uma árvore perto deles. Era ele, o prota, esperando eles. Se ativei o seja membro para quem quiser ajudar o canal. Dos caras foi pra cima do prota pra matar ele. O prota diz que os dois estão paralisados e agora estão em suas mãos, falando dos irmãos.
Com isso Sun Gojia grita para o cara parar. E pergunta o que o prota falou. O prota sugere fazer um acordo. Ele pergunta que tipo de acordo. O prota diz que vai entregar os dois, mas ele deve garantir seu futuro. O guardião e o Gojia ficam surpresos. O Gojia pergunta por que o prota traiu o clã Luo. O prota pergunta por que ele também traiu o clã, diz que está curioso. O cara fica irritado. O prota se vira, diz que as pessoas não podem continuar se destruindo, agora que a família Luo foi destruída ele não pode reconstruir uma família com uma pessoa só. Usando as vidas deles pela sua melhor, é o senso comum. Pergunta por que ele deve procurar a morte. O prota mostra uns fios, diz que agora os dois estão escondidos no final da corda, mas no meio tem várias voltas e ele é o único que pode distingui-las. O Gojia diz que é uma boa ideia usar uma corda vermelha para ser seguro. Facilita o rastreamento no meio da floresta, fala que é interessante. Então ele aceita o acordo e fala que espera que o prota não minta para ele. O prota diz que é honesto. O Gojia fala que está dizendo claramente em sua frente que não confia nem um pouco nele. Os dois riem alto. E o Gojia fala para ele mostrar o caminho. O guardião puto pela traição chama ele de canalha, que traiu o jovem mestre, eles confiaram nele e ele os traiu. E fala que o Gojia também é um merda e mesmo que ele morra vai fazer ele se arrepender pelo resto da vida. O prota para. O Gojia pergunta por que ele parou, pergunta se aquele é o lugar. O prota diz que o levou ali, para o lugar de sua morte. Gojia vai pra cima do prota para matar, mas o prota faz o jutsu de substituição. Gojia manda os outros encontrarem um jeito de voltar. Eles dizem que a corda foi cortada e o guardião sumiu. Ele fica puto, se pergunta como ele teve a ousadia de enganar. Ele diz que aquela floresta nebulosa não pode o prender e que definitivamente vai matar o prota. Mas então ele ouve as risadas do prota e ele fala que ele nunca vai ter a chance de matar. Em seus pensamentos Gojia se pergunta o que aconteceu, diz que a névoa ficou vermelha de repente, ele diz para ficarem alertas, ele percebe algo e olha para trás. Todos haviam sumido, ele se pergunta para onde eles foram, todos eles sumiram como se nunca tivessem existido. Enquanto isso Zulfan e os outros estavam no arranjo, a senhorita que está fazendo? Ela fala que eles foram controlados e desapareceram um a um e o guardião também foi salvo. Ela pergunta o que o prota vai fazer agora. Ele se aproxima em alta velocidade e diz que o seu próximo passo é ajudá-la. Ela se assusta com a pegada rústica do prota e pergunta o que ele está fazendo. O prota diz para ela não se mexer, ela fica toda corada. O prota ajuda ela em seus pensamentos diz que é um poder extraordinário. O prota dá a ordem para matar eles e uma espécie de fantasma sai dali. Os traidores são abatidos um a um sem entender nada. Um corre desesperado mas vai de vala. Gojia tenta se defender mas não consegue. Ele já nas últimas pergunta quem é o prota. O prota diz para ele ir ao inferno e perguntar ao rei. Prota dá a ordem para os fantasmas retornarem. A senhorita se pergunta se o círculo mágico está fora de controle. O prota vai rompendo camadas de cultivo. Chega ao 9º nível. Diz que um nível de poder é espetacular. Ele diz que a magia original vinda do assassinato acabou. Porém quanto mais nível ele quebrar maiores serão as recompensas, seu nível de força aumentou. Em seus pensamentos diz que dessa vez ele ultrapassou para o próximo nível, comparado à última vez o pulso foi maior. E a energia que está nos pontos de acupuntura está maior. Agora que ele subiu de nível diz que tem que aprender algumas artes marciais. Os outros 3 chegam no prota, a senhorita pergunta onde ele esteve, e como o arranjo saiu do controle do nada. O prota diz que provavelmente foi porque faltou poder então o arranjo ficou fora de controle. Ele diz que apenas queria ver se o Gojia e os outros estavam vivos ou não. Felizmente ninguém escapou. O guardião com uma cara fechada se aproxima do prota. Ele fala que mais cedo usou uma maldição nele, por conta do que ele havia falado, mas não sabia que ele estava preparando uma armadilha para eles. Ele fala que se o prota quiser bater nele ou até mesmo tomar sua cabeça, ele vai aceitar. Em seus pensamentos diz que ele é leal e se lamenta por seu discípulo não ser leal como ele. O prota fala que ele é o líder dos guardas da família Luo e ele é só um servo. Diz que não ousaria dar algum punimento. E dessa vez eles derrotaram eles por conta da ajuda da senhorita. O guardião fica feliz com a notícia. O prota fala que agora não há mais perigo e pergunta qual o próximo passo. O guarda diz que inicialmente eles planejavam defender a senhorita até chegarem na cidade da família Kai. Ele fala que o prota deve saber que a senhorita vai se casar com o filho do líder da família Kai. O prota pergunta se a família Kai está na cidade Ping. Em seus pensamentos o prota diz que a família Kai foi a maior família da cidade Ping, e se talvez a senhorita se case com um cara, a magia do coração pode desaparecer, então ele será livre.
Ele fala para eles irem até a família Kai. Em um lugar desconhecido, um cara pergunta pro outro se o Gonjia teve sucesso. O cara com a voz trêmula diz que Gonjia falhou ele e eles atualmente estão na cidade Ping. O cara fala para continuar monitorando eles. Quem deu a mensagem sai correndo. O cara levanta da cadeira e sai andando. Chega onde tem um velho deitado. Diz que ele pode ter certeza que o velho amigo dele está à espera por ele, e após ele obter, vai mandar ele e os irmãos dele para se reencontrarem. Eles chegam na cidade Ping. O prota pergunta se eles não estão indo diretamente para a família Kai agora. A senhorita fala que não, eles não podem ir diretamente para a família Kai. Ela e o irmão vão encontrá-los primeiro e depois vão buscar eles. O guardião diz que não tem escolha além de confiar neles. O guardião diz que se eles forem diretamente lá eles irão os criticar por serem grosseiros. Então diz para os dois irem na hospedaria descansar um pouco. O prota fala que beleza então. Ele fala que vão esperar eles ali, mas agora ele vai dar um passeio na cidade. O pirralho chama o prota de escravo e diz que ele só está naquela cidade por causa de sua irmã. Ele fala que quando seu futuro cunhado vier ele vai ter que o respeitar, senão ele vai ter que o educar. O prota diz para ele ficar sozinho, esperar o cunhado dele vir. Dá um chute nele e diz que vai até ele agora. A senhorita pergunta por que ele está agindo como uma criança. O prota diz que o irmão dela que começou e se ela não gostar do jeito dele apenas livre-se dele. O guardião pergunta por que ele chutou o mestre. O prota diz para ele calar a boca. Ele ouve alguém falando sobre uma jade ser falsa. O cara pergunta com que olhos ela vê aquilo e diz que é uma jade pura que demanda muito esforço para conseguir. A mulher diz que não sabe sobre aquela jade, mas já viu uma de verdade e sabe que a dele é falsa. O cara diz que ela tem a audácia de dizer que sabe diferenciar uma verdadeira de uma falsa e tira sarro dela. Ela diz que realmente tem essa habilidade. O cara manda ela vazar. Mas alguém diz que a jade é falsa. Esse era o prota que diz que tem uma maneira de provar. O vendedor pergunta de onde ele veio e por que está dizendo que a jade é falsa. E como ele pôde provar que é falsa. Diz que o que ele está dizendo é sem sentido. Diz que suas jade não são falsas. O prota diz que vai mostrar se ele não acredita. Junta várias pessoas. O prota mostra um recipiente e fala que aquele é um líquido que qualquer um pode encontrar ali perto, enxofre e sedimentos. E diz para ele colocar a jade ali para descobrirem se é falsa ou não. O cara joga a jade na mistura. Ela vai mudando a coloração até ficar vermelha. O cara, sem acreditar, se pergunta como aquilo é possível. E as pessoas ao redor ficam surpresas. O recipiente está borbulhando. O prota diz para não ficar surpreso que aquele pedaço de jade falsa começa a desaparecer quando mergulhado na água. E agora ele deve admitir que a senhorita está certa. O cara fica bravo. A senhorita que estava ali diz que a jade falsa vale somente 3 pedras espirituais. O cara leva uma pedrada na cabeça. Ele vira bravo perguntando quem ousou jogar a pedra nele. Eram os que foram enganados por ele, que estão putos por serem enganados. O vendedor fala que não vai perdoar o prota. A mulher vai falar com o prota, chama ele de jovem mestre, diz que ele é muito bom. Diz que ela sabia que era falso, mas não sabia como provar. O prota fala que é porque ele tem bastante experiência com aquele tipo de coisa. O prota pergunta se ela queria comprar. Ela diz que não, só queria avisar a todos o valor da jade, então ela sai. O guardião diz que ela era estranha. Em seus pensamentos o prota diz que os olhos dela são muito venenosos. Por sorte ele tem experiência suficiente. O prota diz para o guardião voltar e deixar das pedras espirituais porque ele tem algo que precisa fazer agora. O prota sai e vai parar em um beco. Lá o vendedor estava escondido. O vendedor ia falar com o prota, mas o prota fala antes. Diz que finalmente encontrou ele. O cara pergunta se ele se atreve a procurar ele, se ele não está com medo. O prota diz que está ali para negócios e oferece 10 pedras espirituais pela jade. O cara fica surpreso e fala que ele sabe que a jade é falsa. E pergunta por que ele quer gastar 10 pedras espirituais naquilo. A senhorita tinha dito que só valia 3. O prota diz que mesmo falsa ainda é um pouco útil. E que em suas mãos ele pode conseguir um preço maior. O cara diz que agora entende a razão do porquê ele querer comprar. Parece bom, mas ele pergunta se o prota sabe o tamanho do prejuízo que ele causou. Ele foi amaldiçoado e apanhou. Pergunta se ele acha que vai escapar dessa. Diz que 10 pedras espirituais são pouco. O prota pergunta quantas ele quer. Ele diz que quer a vida dele. Saem 4 caras armados. O prota diz que realmente quer fazer negócios com ele. O cara diz que ele deve pagar por tudo isso e que ele deve morrer. O prota diz que um negócio que ele queria foi negado. O cara manda matarem o prota.
Mas geral fica surpreendido. O prota fala que ele não é qualificado para matar ele, diz que ele está de frente para a própria morte. Geral foi de base. O prota sai desfilando. Chega na pousada. O prota diz para o guardião ficar na porta e não deixar ninguém entrar. O cara fala que beleza. O prota fica de frente da pedra. Começa a sair fumaça da pedra que começa a rachar. Ele fala que como pensou não estava errado. Era a Fire Bloom. É uma pedra rara. Acumulando vários tipos de sangue e absorvendo Reiki, a quinta essência do Sol e da Lua, depois de milhares de anos foi formado. O solstício Yin Yang é um objeto precioso do cultivador mágico e é raro. De acordo com os 9 livros secretos, essa pedra pode criar um Baby Blood. Quando o Baby Blood nasce pode até matar pessoas com malignante. O Baby Blood também pode cultivar o sangue com os praticantes. Do mesmo nível do Imperador não ousam mexer com ele. A Terra Santa não é nada. O prota coloca seu sangue na pedra. O prota fala que não deve estar com sorte dessa vez. Logo depois fala que deve ser muito sortudo. Em seus pensamentos o prota diz que se alguém quiser praticar o Blood Baby, ele primeiro deve pingar sangue fresco nele, até que seu espírito seja igual a de um mago, para sentir seu coração. O prota não está bem e ele perdeu muito sangue e ele está começando a ficar tonto. Se pergunta se pode usar sangue mágico para o Baby Blood só tem uma chance. Se ele desistir agora não terá outra chance. Depois de começar a única escolha é continuar. Sai sangue de sua boca. Fala que isso não é nada bom se ele continuar, teme que colocará sua vida em perigo. Se pergunta se realmente tem que desistir, sua visão fica turva. Ele se pergunta o que sobra do sangue mágico se sua alma desaparecer. Ele se lembra dos 7 imperadores. Diz que eles são canalhas miseráveis que só pensam neles mesmos e seu discípulo traidor. Fala que todos eles querem que ele morra, mas ele não está morto ainda. Ele diz que é um imperador mágico, imperador demoníaco. Ele tira trazer de volta o que já foi dele. Ele dá tudo de si, e finalmente consegue. Ele destrói a pedra, e grita. Ele conseguiu, aparece o Blood Baby. O prota diz que foi inesperado ser tão fácil inserir o Blood Baby. Agora que ele tem um Baby Blood ele já decidiu que artes marciais ele irá usar e criar. O prota sai do quarto. O guardião acorda, pergunta se ele já resolveu o que queria. Diz que os Kai vieram ali os lembrar. O prota pergunta se ele esteve vigiando a porta por 10 dias. Ele fala que sim porque queria que ninguém o incomodasse. O prota agradece o trabalho duro. O guardião pergunta se ele tem algum problema. Diz para se apressarem para não deixar a senhorita e o jovem mestre esperando muito tempo. O prota pergunta por que ele não perguntou sobre o que ele fez lá dentro por 10 dias. O guardião diz que é porque é assunto dele. Gostei desse cara. Fala que não quer saber com certeza ele vai dizer quando estiver pronto diz para irem rápido porque os outros estão esperando. O prota diz que nunca experimentou tal confiança absoluta em sua vida antes. Eles chegam na porta da casa dos Kai. O guardião fica elogiando a casa. Eles são barrados na entrada. Um guarda pergunta furioso quem eles acham que são para ousarem entrar na residência da família Kai. O guardião se apresenta e apresenta o prota como servo. Diz que a família deles é a convidada deles. O prota fica chateado por ter virado um servo. O guardião diz que a senhorita apresentou ele como um empregado doméstico. O prota em seus pensamentos diz que como um demônio imperador mágico como ele, pode ser um servo de uma pequena família. Fala que o guarda da família Kai parece bem hostil. Os caras falam que agora aquele é o terceiro a dizer que é da família Lu. O outro diz que parece haver mais 2 vigaristas ali. O guardião fica puto, mas o prota puxa ele e entra. O prota diz que a atitude do chefe reflete na de seus subordinados. Eles os tratam assim e é esperado que a senhorita também esteja na mesma. Talvez a família Kai não seja mais um lugar de confiança. O guarda fica puto com a casa que prepararam para os irmãos. O prota diz que eles trataram a senhorita e o mestre como cachorrinhos. Diz para entrar e dar uma olhada. Lá estava o moleque insuportável. O guardião pede desculpas pelo atraso. O moleque vai abraçar o guardião. O prota pergunta da irmã dele. Ele diz que ela foi procurar o noivo mas o chefe da família Kai pediu para ela voltasse e cancelasse o contrato de casamento. O prota fica puto. Puxa o moleque e fala para levar ele até a irmã dele. O prota pergunta como a família Kai ousou. Mostra 2 pessoas correndo e a senhorita mordendo os lábios. Esse cara era o noivo dela. Fala que ela entendeu claramente que de agora em diante, ele não tem mais nada com ela. Seus olhos só existe a irmã e o filho. A mulher diz que quando percebe o tempo passa rápido, que o cara não gosta mais da senhorita há tempos e agora gosta dela, ela ri.
A senhorita diz que espera que ele não cancele o casamento. E pede para ele ajudar a família Lou. O cara diz que aquilo não tem nada a ver com ele e se vira. A senhorita diz que eles cresceram juntos e implora para ele ajudar a família Lou. A mulher dá um tapa na cara da senhorita. Chama ela de vadia e fala que espera que ela fique longe do cara. Diz pro cara ficar longe daquela mulher e se ela ver ele fazendo algo com ela ele está frito. O gado pede para ela se acalmar e dá um papo de gado lá. Em seus pensamentos a senhorita se pergunta o que deveria fazer agora com sua família, ela implora que qualquer um a ajude agora. Então vem nosso herói correndo igual Naruto. E estapeia a cara desses arrombados. Eles perguntam o que ele é. O prota chama eles de casalzinho de merda e pergunta como se atrevem a tocar na sua, repito, sua senhorita. O cara em seus pensamentos diz que o prota parece ter a mesma idade dele. Mas a velocidade dele é inacreditável. Diz que os dois são considerados gênios, mas eles não conseguiram reagir a tempo. Ele até deu 2 tapas seguidos. Se pergunta quando ele alcançou aquele nível. O prota em seus pensamentos fala que dentro de seu próprio coração demoníaco ele viu todo tipo de sofrimento deste mundo. Se pergunta como ele pode se sentir angustiado por causa de uma garotinha sendo intimidada. Mas pensando assim, não há razão para ele se sentir atormentado por causa de seu coração. Só pode estar ligado pelo antigo dono do corpo. Ele fica puto com o encantamento do coração. Fala que parece que vai passar muito tempo lidando com a família Lou. Enxuga as lágrimas da senhorita e tenta tirar ela dali. A mulher manda ele parar e pergunta se ele acha que pode ir facilmente depois de ferir eles. Pergunta se a senhorita pensa que vai sair assim. A senhorita pergunta o que ela quer. Ela fala que a senhorita só precisa se ajoelhar e reverenciar eles 3 vezes que assim ela deixará eles irem. Principalmente o prota. A senhorita fala que ela está pedindo demais. O cara fala para ela não ficar envergonhada, se ela não se ajoelhar não vai sair dali. A mulher diz para ela se lembrar que não está sozinha ali, para ela não deixar o seu irmão perder a vida. O guardião fica puto, a senhorita aceita. Mas o prota parte para cima em alta velocidade. Coloca a mão no rosto deles e bate os rostos deles no chão. E os olha de cima. A mulher gritando fala que mesmo que eles implorem, ela não vai deixar eles saírem dali. O prota dá uma sulada na cara do gado que ricocheteia na mulher. Os 3 ficam sem acreditar no que viram. O prota pergunta se ela quer que ele se ajoelhe e se ela acha que merece essa honra. Chega uma pessoa, perguntando quem se atreve a incomodar a família Kai. Era o pai do gado. O gado fala que o prota está causando problemas ali. O prota diz o nível de cultivo do cara. O cara se pergunta em seus pensamentos como o prota conseguiu saber sua base de cultivo apenas com uma olhada. Ele diz que o prota tem um bom olho e pergunta quem ele é. O prota se apresenta como um mordomo da família Lou. Em seus pensamentos o líder dos Kai diz que há muito tempo ele tinha escutado que a família Lou tinha recrutado um novo mordomo, mas não imaginava que fosse tão novo. Ele fala que o prota é misterioso. Normalmente ele não iria se irritar com algo desconhecido, mas felizmente, existe um grande poder o apoiando, dando suporte para ele, então não tem nada a temer. A mulher diz que ele tem que punir o prota. Ele responde que ela não precisa se preocupar porque ele está ali. O cara fala para a senhorita que ele tem sido gentil o suficiente com ela e o irmão dela. Ele fala que ela não paga ele de volta e sim só causa mais problemas para ele. O prota fala que parece que o líder da família Kai deve estar envelhecendo, porque está até mesmo intimidando uma garotinha. O prota fala que se ele tem algo a falar tem que falar com ele. Diz para ele não fingir que foi bondoso com eles. Diz que ele pode discutir e conversar, mas não pode se esquecer da questão do contrato de casamento. O cara fala que já que ele fez esse exagero ele não terá compaixão, apenas hoje ele vai explicar. Fala que a vida de todos eles está em suas mãos, ele não vai tirar vantagem dele, vai dar 2 escolhas, lutar ou morrer é que ele vai reconhecer a sua força. O guardião fica achando injusto, a senhorita pede piedade pelo irmão dela. O prota dá um sorrisinho e diz que vai começar primeiro. Ataca o cara, ele consegue se defender, ambos vão para trás. O cara fala que ele teve sorte em sobreviver ao seu ataque. O prota diz que nunca acreditou em sorte, só acreditou em sua força. Sai sangue da boca do cara. O prota diz para ele olhar para o filho. Também está saindo sangue da boca do filho dele. O cara pergunta o que o prota fez. O prota fala que quer falar para o ancião. E sempre pode tirar a vida de seu filho quando quiser, então é para ele ter cuidado. O cara fala que acredita e pede para ele parar. O prota fala para eles irem. E dá um conselho ao líder da família Kai. Se ele não se importar com seu aviso, o prota acabará com ele. E sai rindo.
A mulher pergunta se está tudo bem deixar ele ir assim. Ele fala que o prota tem que ser erradicado o mais rápido possível, se não pode amicar sua família no futuro. E vai fazer um plano o mais rápido possível. Ela fala que se o Kai tem medo de tocar nele, os velhos de sua família não têm. Fala com raiva que ele se atreve a tocar em seu rosto lindo. Vai fazer ele sentir as consequências de ofender um membro das 7 famílias imperiais. Eles saem. O prota pergunta se a senhorita conhece as 7 famílias imperiais. Surpresa, a senhorita pergunta como o prota sabe sobre aquilo. Os outros 2 não sabem o que são. A senhorita diz que no passado eles estavam em Guanyunzhuang e não tinham nada com eles. Mas agora que eles vivem na estrada, se eles realmente se encontrarem uma das 7 famílias imperiais, eles têm que os despistar rapidamente, mesmo que seja um de seus lacaios. Em seus pensamentos, o guarda diz que a jovem senhorita, que é sempre calma, mesmo quando se encontrou com a família Kai, está deprimida desse jeito. A senhorita fala que mesmo que seja a família Lu ou Kai, não importa quão forte são, não passam de apenas famílias centenais. Mas no Império Tianyu, na fundação do Império Tianyu, 7 ministros citados para receber uma permissão especial da família imperial, e eles foram incapazes de se compararem com a família imperial. Eles até têm territórios e poder acima das outras famílias. Se opor a eles significa se opor ao Império. O guarda fica muito surpreso com a informação. A senhorita fala que as 7 famílias são intocáveis, ninguém pode fazer nada a eles e todo mundo sabe disso. O prota pergunta se a família Sun também. A senhorita pergunta por que o prota está perguntando aquilo. O guarda fala que se aquela mulher fosse uma das 7 famílias imperiais, definitivamente a senhorita teria parado ele antes dele ter dado um tapa nela. O prota fala que a família Sun é relacionada com uma das 7 famílias imperiais. A senhorita pergunta como ele sabe daquilo. O prota fala que ouviu a vadia dizer, abre aspas, deixem eles sentirem a força das 7 famílias imperiais. O guarda fica em choque por eles acidentalmente terem ofendido uma das 7 famílias. A senhorita pega o braço do prota para arrastar ele junto com ela para pedir desculpas à vadia. O prota solta a mão dela e diz que é inútil, se eles forem vão morrer. O baixinho chama o prota de irmão Zou e pergunta o que eles vão fazer, todo maravilhado. O prota questiona ele, que sempre o chama de escravo inútil, ou insuportável, diz que é um símbolo de honra por ele ter o salvado. Ele fala que agora que o prota é tipo seu irmão, ele não se importa se ele casar com sua irmã. E diz para ele o salvar mais uma vez. A senhorita manda ele calar a boca. O prota pergunta se ainda tem alguém das 7 famílias ali. A senhorita fala que sim. O pavilhão Qianlong, a casa de tesouros número 1. Eles são fortes e ricos. O prota fala que agora eles vão voltar e amanhã eles vão para o pavilhão Qianlong. A senhorita pergunta o que eles vão fazer lá. O prota diz que vão formar uma aliança. No outro dia, os guardas percebem gente vindo, eram os 4. Em seus pensamentos, o prota diz que é impressionante, como esperado de uma das 7 famílias, até os guardas são fortes, falam para eles pararem. Um guarda pergunta que negócios ele tem ali no pavilhão Qianlong. O prota pede educadamente para eles avisarem que a senhorita da família Lu quer se encontrar com o líder do pavilhão. Os guardas ficam irritados com a atitude do prota. Um fala que nunca ouviu falar da família Lu, diz que não vê por que deixar eles passarem, fala para eles vazarem. O prota, irritado, fala que ele deveria perguntar ao mestre deles, fala que ele não tem o direito de decidir. Os guardas putos liberam que o prota começa a falar, pergunta se é assim que o pavilhão Qianlong trata seus hóspedes, fala que é muito decepcionante. Alguém surge e fala para os guardas pararem. Os guardas se curvam perante a senhorita, falam que os dali vieram arrumar confusão. O guarda da família Lu reconhece a mulher. A mulher fala que vai ouvir o que eles têm a dizer e fala para os guardas não serem rudes. A mulher sorridente fala pro prota que eles se encontraram de novo. O prota, em seus pensamentos, fala que aquela é uma boa oportunidade. Fala que é surpreendente aquela senhorita ser do pavilhão Qianlong. A mulher se chama de pequena garota, seu nome é Longnun, ela está fazendo algumas tarefas ali no pavilhão. Ela pergunta por do prota tá ali e chama ele de jovem mestre. O prota se apresenta como mordomo mestre da família Lu. O prota fala que ouvir falar que o pavilhão era a casa de tesouros número 1, então resolveu acompanhar a jovem senhorita para vender uma coisa. A mulher fala que a coisa que ele deseja vender tem que ser vista por ela primeiro. Os guardas querem pegar o prota na porrada na primeira oportunidade que tiverem.
A mulher fala que vai checar. Em seus pensamentos o prota fala que ela não parece ser enganadora, mas ela é bastante inteligente. O papel chama a atenção da mulher. Ela fica surpresa. O guarda fala com a senhorita. Pergunta se aquele não é um pergaminho que o prota escreveu ontem à noite. A senhorita se pergunta como a mulher consegue se concentrar tanto. Então a mulher pergunta qual o preço. O prota fala que ela é uma especialista e pede para ela fazer uma boa oferta. Ela oferece 100.000 pedras espirituais. Os outros dois ficam em choque. O prota pergunta se apenas 100.000. Pergunta se ela está tentando passar a perna nele e diz que não vai vender por aquela oferta. O prota fala para pararem as negociações já que ela não é sincera. Ela diz que aquilo era apenas um esboço de uma formação de matriz de primeiro nível. Ela pensa que 100.000 são o suficiente. Fala também que além de que foi desenhado à mão, e que ali não é uma loja de jade que ele pode ficar brincando. Fala novamente que 100.000 é o suficiente. O prota ri e fala que mentir é feio, e pede educadamente para ela devolver logo o esboço para ele. Logo ela triplica o valor, oferecendo 300.000. O prota diz que ela ainda não está sendo sincera. Em seus pensamentos ela fala que aquela imagem é definitivamente uma formação de primeiro nível, mas ainda assim tem várias imagens que ela nunca viu. Fala que mesmo que ela perca muito dinheiro ela precisa conseguir aquela formação. Chama o prota de garoto demoníaco que suspeita dela e não vai deixar ela ir. O prota pede de novo. Ela começa a gritar falando que a formação vale no máximo 300.000 e que no Império Tianil apenas eles podem comprá-la, e que a senhorita não pode conseguir tal oferta em outro lugar. Em seus pensamentos ela diz que existe uma chance. A mulher coloca uma mão no rosto da senhorita Kikora, diz que se ela fazer grandes negócios com o pavilhão, naturalmente ela vai ser uma cliente VIP. No futuro o pavilhão sempre estará aberto para ela. A senhorita cai no papo. Toda boba pergunta pro prota, que manda a mulher ficar calada. Diz para a senhorita Long que ele é um mordomo mestre da família Luo. Ele é responsável por cada transação da família Luo. Pede novamente o esboço. Ela suspira, devolve e diz que o pedido do prota não faz sentido para ela. Ela assegura pela reputação do pavilhão que a formação de primeiro nível vale no máximo 300.000. O prota com um sorriso fala que ele acredita que a senhorita Long acabou de ameaçar eles. Fala que ela realmente não entendeu. Fala que gostaria de saber se o mestre do pavilhão está ali. Ela sai do personagem e vira a pergunta do que ela não entendeu. Ela fica irritada e fala que o prota tem bons olhos, mas diz para ele não ser muito arrogante. O prota se desculpa e diz que quer ver o mestre do pavilhão. Irritada ela vira e fala para ele esperar ali. A senhorita pergunta se eles ofenderam o pavilhão. Depois de um tempo veio no drip. Era o mestre do pavilhão Senyan Longjio. Em seus pensamentos o prota fala que como esperado do pavilhão Qianlong eles têm um mestre poderoso ali. A cultivação dele é muito maior que a do líder da família Kai. A diferença o prota consegue ver o nível de cultivação. O líder fala com a senhorita que o cumprimenta. Ele pergunta se o prota é o mordomo mestre da família Lu. O prota fala que sim. O líder do pavilhão fala que desde que não seja velho qualquer um pode ser um mordomo mestre. Ele pergunta se é verdade que o prota duvida da identidade da Longnil. O porta confirma. O veio fala que apesar dela ter uma carreira pequena, ela tem uma visão única e ela tem certeza daquilo, mas se ele ainda duvida então é para deixar ele dar uma olhada. O prota mostra. O velho nota algo. A mulher fala para acreditar nela que aquilo vale no máximo 300.000. O prota e o velho se olham. O velho diz que não esperava que a família Luo tivesse algo como aquilo e oferece 1,8 milhões. Os outros três ficam bastante surpresos. O prota fala que é muito baixo. O velho fala que entende, mas aquilo é o preço que ele pode oferecer. Sem graça a senhorita diz. O velho dá um sorrisinho, mas o prota bate na mesa e fala que se ele não é capaz de pagar um preço maior, ele vai cancelar a transação. A senhorita tenta alertar o prota. O veio fica puto, fala que vai advertir o prota e manda ele pra longe. A energia chega no guarda e na senhorita também. O prota sorrindo fala que se ele fizer aquilo vai ferir o nome do pavilhão. O velho pergunta se ele não está com medo. O prota fala que o pavilhão Qianlong é uma família de negócios no império. Se ele agir assim ele vai manchar a honra da família. Fala que ele é apenas um garoto mau, mas aposta que ele não quer ferir a reputação da sua família. O velho começa a rir. Geral fica sem entender nada. O velho fala que a família Luo não precisa se preocupar com a prosperidade da família com o prota lá.
O velho fala que sabe que o prota não foi ali só para vender a formação da matriz. Pergunta qual a condição dele. O prota fala que o preço da formação é 10 milhões. Fala que ele pode pagar 1 milhão hoje e o resto depois, e no momento ele está devendo eles. O velho fala que beleza, e enquanto o débito não estiver pago, o pavilhão vai ajudar eles o máximo possível. Fala para a Nui para 1 milhão a eles. Depois de um tempo a Nui vai até o mestre do pavilhão. Ela pergunta como eles podem ter pago 10 milhões em uma formação de primeiro nível. Diz que além disso ela nunca tinha visto aquela formação antes. O velho fala para ela olhar com atenção para os esboços. Fala que acha que aquela seja a única matriz que esteja no Império Tianil. Então a Nui se liga que aquilo é um esboço de uma matriz anciã. O velho fala que o método de formar a formação anciã foi perdida há muito tempo, mas podem ver pelos livros anciãos. Sem dúvida que aquilo é um tesouro que não pode ser comprado por meros 10 milhões. A Nui fica chocada porque não sabia que o esboço era tão valioso. O velho fala para ela encontrar 5 pessoas fortes para proteger a família Luo, que ofenderam a família Sun ontem. Ela pergunta por que deveriam proteger eles. O velho pergunta se ela ainda não entendeu a intenção deles, e dessa forma que pagaram o débito para eles. Corta para o prota cultivando de boa. Vem o guarda, abre a porta e fala que aquilo é ruim. Eles estão cercados pela família Sun. O prota fala que a pessoa pelo qual ele esperava finalmente chegou. O guardião pergunta por que o prota está tão calmo. O prota fala que é porque estava esperando por eles. Fala para chamar os outros dois. O guardião diz que ele é tão talentoso e aquilo também lhe dá coragem. Os patetas do lado de fora estão mandando eles saírem. A vadia tá lá dizendo que eles foram arrogantes ontem. A porta se abre. A senhorita fala que gostaria de saber o motivo da senhorita Sun trazer um monte de pessoas para a residência deles. A Sun diz que o motivo é porque ela não esqueceu que ela fez a ela na residência Kai. Fala que hoje não vai deixar eles escaparem e vai acabar com todos eles. Em seus pensamentos a senhorita pensa no prota, diz que desde que o prota não esteja assustado tá de boa. A senhorita não vai ser. A família Sun chegou à cidade Fen apenas algumas décadas. Fala que é melhor ela ter cuidado com suas palavras. A Sun fica puta e parte pra cima da senhorita. O guardião entra na frente, mas alguém para Sun. Era o primo dela. O cara pede perdão por sua prima Rude e fala que eles estão ali apenas procurando um mordomo da família Luo, procurando por justiça por sua prima. Aquilo não vai envolver ela. Desde que entregue o mordomo ele promete não machucar ninguém. A Sun gritando fala que aquilo não foi o acordo deles e pergunta se não vão destruir eles. O cara para ela de novo. O cara fala que se ela quiser, aquela seria uma boa oportunidade dela recriar um bom futuro. A senhorita fala que procurar problema com o prota é procurar problema com sua família. Fala que o prota é parte da família e uma pessoa muito próxima a ela. O cara fica sério e sugere que ela não lute. Diz que se ela souber sua identidade, tem certeza que ela não ousaria lutar com ele. Seu nome é Zaixia Yoquan, discípulo do Vale Youming. A senhorita fica em choque. Diz que ele é um membro das 7 famílias do Império. A vadia ri e pergunta se agora ela está com medo. A senhorita em seus pensamentos fica nervosa e dá um toque no prota. Ele se apresenta. O prota pergunta como ele deseja terminar aquilo, se ele quer uma luta com ele. O cara vai até o prota e fala que como sua prima havia falado ele é alguém como o prota. Ele vai manchar a honra do Vale Youming. Ele vai pra cima, tenta acertar o prota, mas ele desvia. O golpe pegou de raspão. O cara fica surpreso por o prota ter desviado daquilo. O prota fala que a pressão do Ki é 6 vezes mais pesada e diz que ele é um demônio Mok. A senhorita pergunta se o prota tá bem. O prota fala que é interessante. Em seus pensamentos o figurante se pergunta por que o prota não está com medo e diz que ele parece estar gostando. O prota vai pra cima com um sorriso no rosto. O figurante é pego de surpresa pela velocidade do prota. Ele faz um golpe para tentar defender o do prota. Os golpes se chocam e se anulam. Eles vão para trás. Só agora a vadia avisa pro primo ter cuidado porque o Kai também foi ferido pelo prota. O cara em seus pensamentos pensa que tá fudido. Ele não esperava encontrar alguém que pudesse o ferir. Vemos que ele tomou um belo dano. Ele fala que se soubesse antes, ele se questiona se o prota é um cultivador demoníaco.
Cultivadores demoníacos sempre buscam poder de qualquer maneira para ficarem mais fortes. Praticar com disciplina e regras rígidas não passa de baboseira para eles. Fala que precisa acabar com aquilo. Ele começa a usar uma energia estranha. A senhorita percebe. O cara sai em alta velocidade para atacar o prota. Nem percebeu e acabou levando um golpe em cheio. Ele tosse sangue. O figurante diz que o fluxo de ki dele foi selado. Mesmo que eu tenha outra técnica, não vai poder usar. A vadia fala para matar logo o prota. A senhorita e o guardião ficam preocupados. O figurante se prepara para dar o golpe final, mas o prota dá um golpe de surpresa e o figurante sai voando e leva muito dano. O figurante diz que selou o fluxo de ki do prota. Pergunta como ele conseguiu usar uma técnica. O pirralho fala que o prota é incrível e que tal ataque não pode afetar ele, mas do nada o prota dá uma desabada e uma dor no coração. O figurante fala que já que forçou o uso de uma técnica enquanto o fluxo de ki estava selado, significa que ele vai morrer logo. A senhorita fica assustada. O figurante fala que infelizmente, se ele e o prota tivessem o mesmo poder, talvez ele usasse seu poder total, mas olhando a condição atual, mesmo que estava ferido, ele ainda pode matar ele com uma mão facilmente. Ele parte para cima do prota. A senhorita entra na frente, mas o cara mete um Ronaldinho e dibra ela. Fala que não vai matá-la. Também tira o guardião da frente. Quando o cara tá quase acertando o prota, uma pessoa o para. Era do pavilhão Qianlong. O cara fala que o figurante mata pessoas em qualquer lugar e pergunta se ainda assim não é o suficiente. O figurante fala que não é da conta dele e diz para não interferir. O cara fala que foi mandado ali pelo líder do pavilhão para proteger a família Luo e se ele quiser os matar tem que passar por ele primeiro. O cara fica sem entender como o pavilhão está protegendo eles. O figurante fala pro cara não esquecer que eles têm a mesma força e pergunta se ele acha que pode proteger aquelas pessoas. O cara fala para ele não se esquecer que está ferido e pergunta se ele acha que pode derrotar com aquelas feridas. O cara manda um papo lá sobre as consequências de uma possível luta entre eles. O figurante em seus pensamentos diz que o vale é o pavilhão tem problemas entre eles, mas cedo ou tarde vai haver uma guerra, mas agora não. Ele fica receoso em arranjar problemas para costas dele e atravessa o cara com um braço. O sangue jorra no cara da frente. Geral fica sem acreditar. Quem o apunhalou diz que parece que o mestre dele não o ensinou como cultivadores demoníacos lutam. Se hesitar você morre. O figurante olha para trás e vê quem fez aquilo. Ele se pergunta como aquilo tá acontecendo. Em seus pensamentos diz que o prota está claramente morrendo e se pergunta de onde ele ganhou aquele poder e como ficou mais rápido que antes. Se pergunta se talvez caiu na armadilha dele. Não apenas ele, mas o Longji também. O figurante pede ajuda pro cara, mas o prota não quer nem saber e finaliza o figurante, que cai igual merda no chão. A pressão da vadia baixa e ela desmaia. O prota se livra dos resquícios do figurante em sua mão e pergunta se o cara foi enviado pelo mestre do pavilhão para os proteger. O cara tá sem acreditar até agora. O prota passa por ele, agradece pela ajuda e pede para passar uma mensagem para o Geo, que não precisa mais enviar alguém para os proteger e sai. A noite cai e corta para o pavilhão. O velho fala que o prota causou problemas e atrapalhou os planos de sua família. A Noi pergunta qual a relação do prota tá causando problemas com o pavilhão. O velho puto pela burrice dessa menina, fala que naquele momento Longji já estava lá e todo mundo tinha visto ele. Então o prota matou Youquan na frente do Longji, e pergunta quem ela acha que vai ser responsabilizado por aquilo. A burra fala que a família Luo. O Longji fala que ninguém acreditaria que alguém de uma família pequena ousaria matar um discípulo de uma das 7 famílias. A burra cai na real. O cara fala que nem o Vale ou Ming e a família Sun também não vão acreditar no ocorrido, e vão acusar eles. A Noi pergunta por que eles deveriam pagar pelos atos da família Luo. O velho fala que isso foi planejado pelo prota. De acordo com o Longji, o prota estava quase sem fôlego. Mesmo Youquan quisesse atacá-lo, ele não seria capaz de se mover. Depois que o Longji bloqueou o ataque, ele aproveitou a oportunidade para se recuperar e contra-atacar, e sua força é maior que antes.
Fala que na verdade o Prota planejou tudo. A burra novamente pergunta como o Prota sabia que alguém do pavilhão ia ajudar ele. O velho chama ela de estúpida e diz que ele não planejou aquilo para o Long Jie, mas para o pavilhão Qianlong e o Vale Ouming. Enquanto as duas famílias lutarem entre si, ele vai conseguir convencer a família Lu a se retirar. A burra pergunta como aquilo é possível e se ele não tem medo de ofender duas grandes famílias. O velho fala que nesse ponto ele pensou nisso. Naquele tempo, quando o Prota vendeu o pergaminho da matriz, ele já sabia o quanto o velho apreciava a honra da família, então se eles não fizessem nada aquilo iria manchar a honra do pavilhão. Então eles apenas podem garantir a segurança da família Lou até o fim. O velho fala que o Prota é a pessoa mais perigosa que ele já conheceu, corta para o Prota que tá enfaixado e manda geral sair de seu quarto. O Prota fala que tá muito fraco e sempre pensa nisso quando fecha os olhos. Ele com certeza pode acabar com lixo como aquele, mas na realidade ele não conseguiu o vencer e quase morreu nas mãos dele. O Prota aceita que está muito fraco. Para despistar a família Sun e Kai, ele entrou na luta das 7 famílias. Os inimigos que ele terá que enfrentar serão as 7 famílias. Ele cai na real que é impossível ele proteger ele e a família Lu com sua força atual. Ele precisa ficar mais forte, se tornar mais forte em pouco tempo. O Prota faz um paranauê e o gado da família Kai começa a cuspir sangue e desmaia. O Prota usou o Baby Blood. Fala que não vai matá-lo. Primeiro o Prota quer que ele veja como a família Kai será destruída. Baby Blood está voando por aí. Aparece um guarda procurando os outros que iriam trocar de turno. O cara percebe algo e se vira, mas não vê nada. Ele acha que tá de boa. Pensa que ninguém ousaria ir ali, afinal era a residência dos Kai, mas algo vem pelas suas costas e ele paralisa. Em seus pensamentos o Prota fala que aquela era a 50ª pessoa. Fala que a junção do Baby Blood com o grande demônio realmente é um par perfeito. Pode matar um cultivador em um estalar de dedos. Diz que suas feridas ainda não estão completamente curadas depois da luta. Ele precisa de Ki e sangue para se recuperar. Esse é o jeito mais rápido de acabar com a família Kai. O Prota sente uma pressão de Ki de um cultivador demoníaco mestre. Ele se pergunta por que os guardas estão reunidos ali. Fala que aquilo está ficando interessante. O líder dos Kai cumprimenta o ancião Jan e pergunta o que ele foi fazer ali. O ancião fala que ele já deve saber. E seu discípulo foi morto pelo pavilhão Qianlong. O líder dos Kai pergunta se não foi a família Lou. O ancião questiona se eles ousariam fazer isso. O ancião diz que o seu Vale Ouming é o pavilhão. São hostis um com o outro há muito tempo, mas não há ninguém que ousaria atacar primeiro e quebrar a balança das 7 famílias. Desta vez o pavilhão matou o discípulo do Vale com a premissa que foi a família Lu. Pergunta se o Kai não sabe o que ele acha ou o que significa. O Prota fala que como ele pensava, as 7 casas foram dominadas há décadas e nunca lhes ocorreu que existem pessoas que ousaria ir contra a sua honra e dignidade. Graças à arrogância deles, eles preferem acreditar que é uma conspiração, em vez de acreditar nos fatos em sua frente. Isso também se aplica ao pavilhão. O Kai pergunta qual o motivo da visita do ancião. O ancião fala que nada mais quer que o ajude. Fala que o Kai só precisa observar o que o pavilhão Qianlong vai fazer. Diz que se ele aparecer vai haver uma grande guerra. O Kai fica com medo de ofender o pavilhão. Em seus pensamentos ele se pergunta por que ele deveria se envolver na disputa das 7 famílias. O ancião diz que é verdade que a família Kai não pode ofender o pavilhão. Então o ancião diz para eles lidarem com a família Lu e ver a reação do pavilhão. O Kai se surpreende. Em seus pensamentos fala que nunca imaginaria que a família Lu seria apoiada pelo pavilhão. Se pergunta que se ele causar problemas com os Lu seria o mesmo que causar problemas com o pavilhão. Ele se pergunta por que o avô da vadia não cuida dos Lu, já que foi ela que causou a confusão. Ele queria ficar na moita por causa da família Lu está sendo apoiada pelo pavilhão. O Kai diz que o Prota é a pessoa que ele mais odeia no momento. Diz que alguns dias atrás o Prota usou uma técnica que fez seu filho cuspir sangue por vários dias e ainda não se recuperou. Fala que tem medo de provocar o Prota de novo e ele matar seu filho de um jeito cruel. O Prota fala que foi apenas uma lição para os Kai. Ele tinha implantado Baby Blood naquele dia e usou para o torturá-lo hoje.
O prota diz que não esperava que o Kai usasse uma desculpa meia boca dessas. O ancião diz para não dar desculpas. O Kai fala que o cabeça dos do Sun é sábio e competente. Se deixar a tarefa com ele, certamente ele irá cumpri-la. O Sun fica puto. O ancião dá um basta. Chama ele de lixo inútil. Fala que não precisa mais dele. Vai pedir ajuda a outras pessoas. E pergunta se ele preparou o livro de artes marciais espirituais. O Kai fala que com certeza e entrega. O ancião aceita. O ancião dá uma técnica do dedo flamejante. O ancião fala que é uma técnica melhor que a baixo nível usada por ele. O prota se pergunta o porquê daquela troca. O Kai pergunta se pode saber quem ele vai escolher para lidar com os Luo. O ancião pergunta se ele tem medo de fazer aquilo. Ele fala que vai ser um dos membros do Vale Ouming. O Sun pergunta se isso não seria como se o Vale Ouming atacasse diretamente. O ancião diz que ele é uma peça de xadrez que eles providenciaram há muito tempo. Diz que ele está na montanha do vento negro. O prota vacila, e o ancião nota alguém ali. Ele ataca, mas o Baby Blood acaba fugindo. Mas o ancião vai atrás. O prota fala que é muito rápido, mas pessoas veem o Baby Blood. Ele engarra em um figurante e explode. O Kai e o Sun chegam. O Kai pergunta que criatura era aquela. O ancião fala que não sabe. Diz que deve ser uma habilidade de um cultivador demoníaco. O Baby Blood retorna pro prota. O prota tá aliviado pelo Baby Blood não ter sido destruído pelo velho. O prota não esperava ver alguém tão forte na residência dos Kai. Desde a criação o Baby Blood é seu coração. Se o clone do Baby Blood for destruído, então o de seu corpo também morrerá. Ele também provavelmente. Fala que precisa ficar mais forte. Fala que por agora o estado do vale e do pavilhão parece estável, mas alguém vai estar em perigo. O prota começa a cultivar. Um tempo depois, o prota diz que com o poder do Baby Blood seu poder vai aumentar drasticamente. Em menos de 10 dias ele rompeu sua camada de coleção de Ki, e a velocidade e a força aumentaram o dobro. Fala que o cara da montanha pode ir até ele, se não tiver medo da morte, é claro. O prota sai de seu quarto, mas tem uma surpresa. Era a senhorita que estava em sua porta, e cai no chão. O prota pergunta o que ela estava fazendo na porta de seu quarto. Em seus pensamentos o prota se pergunta por que está tão descuidado. Diz que se fosse um inimigo ele já estaria morto. A senhorita corada fala que tem medo que as feridas piorem, então estava de guarda esperando ele. Mas como parece que ele está bem, ela vai sair agora. O prota pergunta se ela ficou ali a noite toda. Ela sai correndo envergonhada. Chega o guardião falando que está feliz pelo prota está bem. Fala que eles ficaram com medo que o prota morresse porque a ferida era muito profunda. Diz que a jovem senhorita ficou de guarda a noite toda, com medo que algo acontecesse com ele. Ele pergunta onde está a jovem senhorita. O prota fala que ela já foi. O prota do nada sente a magia do coração. Em seus pensamentos ele se pergunta como um imperador mágico como ele ser movido por tal coisa. Seu coração bate rápido, deve ser os sentimentos do garoto da família Luo. O guardião se pergunta o que há de errado com o prota de novo. O prota avisa que os dois vão ao pavilhão. O guardião fica preocupado com os dois jovens mestres. O prota diz para ficar de boa, porque depois dos últimos acontecimentos ninguém ousaria mexer com eles. Por isso nenhuma das 7 famílias vai tocar neles. O guardião dá um tapa nas costas do prota e fala que confia nele. Pergunta quem mais vai assumir a responsabilidade se não for ele. Diz que no passado ele só conseguia limpar o pátio, mas agora se tornou uma pessoa talentosa. Em seus pensamentos o prota diz que aquela pessoa não é ele. Eles vão ao pavilhão e os guardas arrombados mudaram sua atitude, agora os tratando bem como convidados de honra. O prota pergunta se eles não os desprezaram uns dias atrás. Eles ficam puxando o saco do prota. O prota chama eles de lixos inúteis que se acham superiores aos outros. Eles entram. O prota vê Nui. A Nui vai até eles e volta. O guardião pergunta se eles a ofenderam. O prota pergunta para ela se o pavilhão não é amigável com seus convidados. Ela ri e pergunta se ele acha que é um convidado ali. O prota fala que ela parece mesmo uma garota inocente. Ela se irrita, pergunta do que ele tá falando. O prota fala que dela. Diz que não importa se são negócios ou as 7 famílias, depende dos interesses. O prota pergunta como eles podem viver naquele mundo se ficarem com raiva facilmente enquanto discutem sobre negócios ou levando algo em consideração. Diz que o Long Ji é
mais maduro que ela. Fala que ele sabia que estava sendo usado por ele. Então ele saiu sem falar muito. O prota acha que ele é muito inteligente e rápido em suas ações. Fala que a habilidade de pensar rápido e aceitar a derrota são poder também. Afeição é emoção não ajudam. O benefício está acima de tudo. O prota fala para eles esquecerem os problemas pessoais e falarem de negócios agora. Ela fala que certo. Chega o mestre do pavilhão e o Longjie. O mestre diz que quer falar com o prota. Longjie fica intrigado. Como o prota já se recuperou de suas feridas durante só uma noite. O prota pergunta se o Gio não quer da geração jovem a oportunidade de fazer negócio. O velho ri e fala para deixar ele fazer os negócios. Pergunta como ele poderia deixar algo que pode manchar a honra do pavilhão para a geração nova. Ele fala que o prota foi ali para pedir algo. Diz que sabe o que ele tá planejando. Fala que o prota muito inteligente em armar um plano, mas fala para ele não achar que é mais inteligente que ele. O prota fala que a avaliação do mestre sobre ele é bem alta e pergunta em que ele pode ser comparado. Em seus pensamentos fala que seu plano está sendo previsto pelo velho. O velho puto fala para ele parar com a palhaçada e pergunta o que ele quer hoje. Respeitoso, o prota fala que apenas quer encontrar uma nova moradia para os Luo. Pergunta se ele recomenda algo. O velho pergunta por que deveria ajudar eles. O prota fala que é simples. Porque o pavilhão os deve também, porque é mais fácil os monitorar. Em seus pensamentos o velho fica surpreso pelo prota saber o que os outros estão pensando. Fala que desde o tempo pavilhão não fez nada. Ele não sabe quando vão lidar com Vale ou Mingo. A família Luo não tem moradia. E se eles não tomarem cuidado, os Luo podem causar uma guerra entre as duas famílias. Eles definitivamente têm que monitorar eles. Mas o prota apareceu do nada. Em seus pensamentos o prota se pergunta o que aquele velho que viveu quase 100 anos está pensando. Diz que ele está dançando na palma de sua mão. O velho fala que aquilo não é bom, que o prota não é nem um pouco confiável. O prota fala para o deixar falar algo. A Nui pergunta que informações ele tem e se é de benefício para eles. O prota fala que a informação que ele tem talvez eles não tenham. O velho fala que quer ouvir. O prota pergunta se ele sabia que o Vale e o Mingo vão atacar o pavilhão que é Long em breve. O velho fica sem acreditar. O Longjie diz que observa os movimentos deles e nada passa de sua vigilância. Nui fala para não acreditar no prota que pode estar enganando eles. Pergunta que prova ele tem. O prota fala que nenhuma. Ele apenas sabe que a aparência da pessoa é bastante velha, além de que os cabeças dos Kai e dos Sun chamam ele de ancião Jami. O velho fica puto pra caralho, falando o nome do ancião. O prota sente a pressão e a vontade de matar do velho que são muito fortes. O prota pergunta se o mestre tem alguma relação com o ancião Jami. O Longjie fala que eles são inimigos e que foi o Jani que destruiu o olho direito do velho. O prota em seus pensamentos fala que nem imaginaria o ressentimento entre eles. Pede desculpas por ter ofendido o velho. O velho fala que tá de boa e acredita no prota. E fala que tem uma casa a 100 metros. Dali eles podem ir até lá. O prota agradece e sai. O velho pergunta onde o prota viu o Jami. O prota fala que na residência dos Kai, mas agora talvez esteja na residência do Sun. O velho fala para o Longjie mandar mensagem para a família mandar mais anciãos. Ele não quer que o Jani saia dali vivo. Puto fala que se deixar ele viver vai se arrepender pelo resto da vida por ter perdido seu olho. Aparecem uns caras de armadura. Aparece os 4. A senhorita perguntando alegre se eles vão ficar ali agora. O prota chama o Lao Pang, pergunta o que ele acha de se tornar um líder de guarda como aqueles caras. Lao Pang fala que todos os guardas ali são muito melhores que ele. Fala que ser um deles é mais que suficiente. Fala que seria um insulto ele se tornar um líder. O prota fala para ele não se preocupar e que um dia ele será o líder deles. Ele fica lá com essa cara. Aparece a burra insuportável. Fala que parece que o prota não está só enganando os outros, mas também engana as pessoas ao redor dele. Fala que o mordomo da família Luo e apenas um grande mentiroso. Fala que com a avaliação do Pang, o limite que ele pode alcançar é a 6ª camada. Fala para não comparar ele com os seus guardas. Ela sugere que uma família pequena como a deles não sonhe em se tornar uma grande família. Puto prota fala que existe um ditado: não intimide os fracos só porque você é capaz. Fala para ela não se
se achar muito, ela debocha e diz que eles estão mentindo para si mesmos e sonhando acordados durante o dia só para se divertir. Ela fala que uma grande família é forte e só pode ser construída a partir de centenas de gerações. Pergunta se ele acha que usando a pequena inteligência dele para o pavilhão vai fazer ele se tornar alguém grande. Fala que o prota é apenas um sapo do fundo do poço, e não sabe o quão grande o mundo é. O prota tá muito puto. Longji fala que ela foi longe demais. O prota pede permissão para usar a pedra espiritual. Vai pro telhado. A burra briga com ele e está no telhado, falando que ali não é sua casa e para ele ter modos. O prota dá uma olhada e fala: formação defensiva nível 3, formação panlong. Longji e a burra ficam surpresos. Se perguntam como o prota sabe a formação que só o Gil pode montar. O prota salta no ar, joga umas pokebolas. A burra pergunta o que ele tá fazendo. O prota pergunta se precisa mesmo responder. Ele junta as mãos, faz umas paradas e do nada brota um dragão. E depois sai mais dragões. O Jane de longe cultivando sente, pergunta quem ativou aquela matriz. Se pergunta se foi o velho acabado. Mas depois ele fala que é impossível, porque ele não tem habilidade para fazer aquilo. O velho acabado fala que aquela é sua matriz, fala que algo não está certo, fala que o dele não é tão forte assim. Longe dali, o provável cara da montanha do vento negro se pergunta o que aconteceu na cidade, se o plano vai ser executado antes do planejado, mas ele fala que Jane não é tão imprudente. O prota prepara para finalizar a matriz e finaliza. A burra pergunta o que ele fez, mesmo estando tão claro. O prota ignora ela e reporta à senhorita, fala que é apenas uma formação de nível 3, mas teme que aquilo não seja capaz de proteger a senhorita apropriadamente. Portanto ele aconselha a aumentar para o nível 5, mas precisaria de muitas pedras espirituais. Os dois ficam lá de boca aberta. Em seus pensamentos Longji fala que apenas algumas pessoas podem formar uma matriz de nível 5 no Império Tianyu. Mesmo nas 7 famílias tal talento não existe, mas o prota está confiante que pode configurar uma matriz de nível 5. O que ele diz pode ser verdade. Se pergunta se o prota consegue mesmo. A senhorita entra de o que o prota tá fazendo. Entra no jogo, fala que está tudo bem. Mas se o prota usar pedras espirituais sem sua permissão ele será punido. Mas já que foi usada para eles, então ela o perdoa. Então eles saem. A burra fica lá refletindo sobre o prota ter mostrado seu poder real e ser um mestre de formação nível 5. Se pergunta como uma família pequena tem uma pessoa tão talentosa. O velho chega logo em seguida. Pergunta quem fez a matriz. Longji fala que foi o prota. O velho diz que não é todo mundo que pode configurar uma matriz, demora anos para aprender. Fala que Hel só consegue até o nível 3 e se pergunta como o prota tão jovem consegue. Pede para chamar o prota, porque precisa conversar com ele e saber mais sobre ele. Um tempo depois o velho chama o prota de irmão. O velho só chama de irmão quem ele respeita. Fala pro prota sentar. O prota senta e debochado chama o velho de grande irmão. O velho então o chama o prota de irmão mais novo. Fala que foi ele que o chamou de grande irmão. Diz que não tem reclamações e que o prota pôde fazer matriz de nível 5. Pergunta por que ele ainda serve a família Luo estando nesse nível. Pergunta se não seria melhor se ele se juntasse ao pavilhão. Pergunta o que o prota acha. O velho fala para ele se juntar ao pavilhão. Ele promete que o prota receberá o melhor tratamento e será um grande ancião. Mesmo que o chefe do pavilhão veja ele, ele será educado. A burra não se aguenta. Em seus pensamentos fala que aquela é uma posição muito alta. E fala que o prota é muito jovem e não tem muita experiência ainda. Se pergunta como pode aceitar o prota como grande ancião. Em seus pensamentos o prota fala que esse foi o resultado que ele previu quando começou a briga entre as duas grandes famílias, com o talento para configurar uma matriz de 5º nível. Quem não quer neste império, mesmo que ele conhece o imperador, ele o tratará com respeito. O velho pergunta o que ele acha. O prota fala que tem uma condição. O ancião fala que desde que o pavilhão possa realizá-lo pode pedir qualquer coisa. O prota fala que quer que a burra leve e traga chá, lave seus pés e aqueça sua cama. A burra fica puta. O velho fala para ela se acalmar. O prota ri e fala que tá brincando. Ele tem a senhorita e a casa. Pergunta o que mais ele precisaria. Ele quer que seus irmãos e a família Luo vivam em paz. O velho fica comovido e fala que aceita. Fala que durante a estadia dele no pavilhão a família Luo permanecerá segura. Eles terão certeza que todas as gerações estarão seguras. Fala que agora em diante ele é um grande ancião do pavilhão. Fala que vai contar à família sobre ele daqui a 3 dias
dias vai e levar ele para a sede da família. O prota fala para ele esperar, fala que não prometeu se tornar um grande ancião. O velho fica puto e pergunta se ele tá brincando. O prota fala que se ele o tivesse convidado meia hora atrás ele concordaria sem hesitar, com a mesma condição de antes. O velho pergunta o que aconteceu para ele mudar de ideia. O prota fala que foi a Nui. Pergunta se ela lembra o que ela disse antes. O prota levanta, fala que em 10 anos ele fará a família Lu prevalecer sobre as 7 casas do império. Bebe um goró e vaza. O velho pergunta o que a Nui falou pra ele. Longji conta tudo. O velho fala que já tinha falo pra ela. Nunca olhe para baixo. Nunca quebre o autorrespeito de alguém. Fala que ela insultou a família Lu e não o admira ele ter recusado. Longji fala sobre as últimas palavras do prota. O velho fala que a família Lu tem um gênio de 5º nível, mesmo se eles fizerem parte do império no futuro, eles serão mais influentes que famílias seculares ou líderes de uma aliança. O velho meio puto com eles, fala que quase conseguiu convidar ele para ser o grande ancião deles. O prota tá andando e pensando, fala que foi uma boa oportunidade de proteger a família Lu com a proteção do pavilhão, a forma como a família Lu estaria garantida, mas ele se lembra das palavras da burra, fala que com a técnica de demônio ele irá contra os céus e escreverá seu próprio destino. Agora ele vai ajudar a família Lu, não a eliminar a magia do coração, mas a cultivar a técnica do demônio secretamente. Fala que nada é impossível nesse mundo. Se os céus o impedem ele vai destruí-lo. Sua vida é determinada por você mesmo, não pelo destino. Algum dia ele fará essa pequena família se tornar a família mais forte no futuro. Nada é impossível para ele. O demônio mágico imperador Zou Infan. Ele chega na casa. A senhorita pergunta o que o velho queria com ele. O prota fala, a senhorita parabeniza ele. Fala que comparado com a família Lu o futuro dele no pavilhão estará garantido. O prota fala que rejeitou. Ela surpresa pergunta por quê. O prota fala que não existe razão para ele ter rejeitado. Ela fala para a senhorita que não importa quão grandes ou pequenos benefícios ele irá conseguir, sua escolha depende dele. Pede para ela não interferir. Fala que de agora em diante ele é o mordomo da família Lu. Em 10 anos fará a família Lu se tornar mais forte que o pavilhão. Então ele sai, ele tá com o Baby Blood voando por aí. Vê uns gritos de nada bom e que tem gente faltando. Em seus pensamentos o prota fala que eles só perceberam agora que o guarda da família Kaikis desapareceu. Fala que o cabeça dos Kai é seu filho, vão tremer no quarto. Ele vê uma moça. Fala que ninguém se atreve a engar no território e supervisar o pavilhão, mas aquela pessoa ousa, por isso pé ali. A mulher sai e o prota segue ela. Ela entra em uma sacas, tem outras pessoas lá. Uma pergunta como está a investigação. Ela pede caneta e papel rapidamente. Mostra a estrutura da residência do pavilhão e os locais com guardas. Explica o quão forte eles são. Um figurante pergunta como eles podem atacar o pavilhão. Fala que está mais preocupado de morrerem que outra coisa. A fala que seu irmão contatou algumas pessoas do Vale Omingo. Eles serão iscas para os guardas. Quando isso acontecer, eles têm que agir rapidamente e entrar, matar todos os membros da família Lu e sequestrar a senhorita. O prota fica sem estender. Se gostou e quer próxima parte, deixa o like, comente e compartilhe. Também tem o Seja Membro se quiser ajudar o canal. Valeu!